Vamos falar primeiramente de Abacuque. Abacuque, o seu nome significa abraço. Ele se sentia assim pelo Senhor, abraçado por Deus. Porque Abacuque vivia um momento muito difícil. A gente vai falar sobre isso ainda. Um tempo desastroso, complicadíssimo. Mas ele não se sentia sozinho. Ele se sentia abraçado. Ele se sentia acolhido. Ele se sentia amparado pelo seu Pai, por Deus. O período em que Abacuque viveu foi em torno do ano 600 a.C., que é um tempo muito próximo à destruição de Jerusalém. A gente não tem certeza, mas é possível que sim. Abacuque era um levita. Por que a gente pode dizer isso? Porque a última frase do seu livro, quando ele termina um cântico que ele compôs, ele diz o seguinte: para o mestre de música, para os instrumentos de corda. Abacuque, escreva a mensagem, mas escreva bem grande, para que quem passar correndo possa ler. Escreva bem grande, para que quem passar correndo possa ler. E aí, a ideia do outdoor. O livro de Abacuque, nos seus 3 capítulos, pode ser dividido, cada um deles, com um tema principal. O primeiro capítulo traz as perguntas de Abacuque, em relação à existência do mal, em relação aos problemas que enfrentamos, em relação às nossas lutas. E é interessante ver que, de maneira misericordiosa e graciosa, Deus responde. No capítulo 2, a gente vê a percepção de Abacuque, em que ele nota que todo aquele que comete os seus pecados, ele é punido, ou eles são punidos. E aí ele fala: ai do ladrão, ai do desonesto, ai do violento, do beberrão e do idólatra. E o capítulo 3, o último desse livro, a gente encontra a oração de Abacuque, que é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. É uma oração que foi musicada. A primeira questão é: por que o justo sofre e por que o ímpio prospera? Esse é um questionamento comum na Bíblia. Eles percebem que aqueles que vivem distante de Deus têm uma vida próspera, e aqueles que servem a Deus sofrem. E aí Abacuque começa questionando: Senhor, mas será que o Senhor é tão puro de olhos que o Senhor não consegue ver? Só que esse questionamento a Deus nunca pode ser afrontoso, nunca pode ser desrespeitoso, nunca pode ser blasfemo. Ele é normal, dependendo da crise, mas logo depois ele tem que nos levar a uma solução. E o próprio Deus há de nos dá-la, inclusive. Como o próprio Abacuque chega a essa conclusão, e como todos os outros personagens bíblicos que fizeram este questionamento concluíram. Que na verdade o justo sofre e o ímpio prospera, porque o nosso olhar às vezes está muito limitado só no aqui e no agora. Porque se a gente expandir um pouco mais a nossa visão e alcançar inclusive a eternidade, a gente vai ver que não é o justo que sofre, é o ímpio. E a gente vai ver que não é o ímpio que prospera, é o justo. Que o justo vive pela fé. Ele diz isso, capítulo 2, versículo 4. O justo vive pela fé. Essa expressão ela é tão marcante, tão decisiva na Bíblia, que ela foi repetida no Novo Testamento 3 vezes. Paulo citou em Romanos, Paulo citou em Gálatas, e o autor aos Hebreus também a citou. Tem um detalhe curiosíssimo ainda sobre isso: existe muita fé no Antigo Testamento. Abraão, inclusive, é o pai da fé e tudo mais. Mas a expressão, a palavra fé, só aparece em um lugar no Antigo Testamento. Aqui em Abacuque. Incrível. Nós somos salvos não pelo que a gente faz, mas pela fé naquele que um dia fez e ainda faz. Nós não somos salvos pelo sobrenome que temos. Eu sou filho de fulano, sou neto ou bisneto de ciclano, que foi diácono da igreja, que era professor da EBD, que era pastor, que era missionário. Não, ninguém é salvo pelo sobrenome, por pertencer a determinada família. Nós não somos salvos por cumprirmos tradições religiosas, porque minha família sempre foi dessa religião, então eu vou ser, não quero ser ovelha negra para quebrar aqui essa linha e tal, e aí vou seguir e estou salvo por causa disso. Não. Ninguém é salvo por pagamento que possa fazer. Não se compra nada no céu. Não se compra dom de Deus, não se compra salvação, não se conquista a salvação por méritos próprios, por obras. A salvação é conquistada somente por causa da fé. Outra coisa de Abacuque, muito interessante, um dos seus versos mais conhecidos, Abacuque 3:2, em que ele diz ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isso aqui é um pedido para que Deus faça de novo aquilo que Ele já fez no passado. Todas as tuas obras que nós conhecemos, Senhor, que elas sejam avivadas no nosso tempo, que elas sejam feitas hoje de novo,
porque o teu braço não encolheu, porque o teu poder ainda é o mesmo. Então faz de novo, Senhor, faz outra vez. E aí a gente precisa ter experiências sempre novas com Deus, sempre novas. Ficar vivendo de experiências do passado não rola muito não. Elas são importantes para alicerçar, logicamente, a nossa fé, para fortalecer a fé de outras pessoas, inclusive, mas eu não posso só contar experiências de oração que eu tive há muito tempo atrás. Abacuque 3, 17 e 18, em que ele expressa que ele tem alegria em Deus, não importem as circunstâncias. É aquele texto em que ele afirma: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta e nos campos não haja mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que coisa preciosa, irmãos. Pode estar dando tudo errado, mas eu ainda estou alegre em Deus. Pode estar tudo do jeito diferente de como eu gostaria ou como eu planejei, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. A alegria, irmãos, que Deus tem para oferecer para nós, ela vai além das circunstâncias. Como é que Jesus está presente aqui no Abacuque? Jesus está presente em 2:20, o texto, em que diz: o Senhor está assentado no seu santo templo e que cale-se diante dele toda a terra. É o Deus que está reinando, é o Deus que está no trono, é o Deus que está soberano, é o Deus que está absoluto. Abacuque é um livro fantástico, tá? Pequenininho, lindo demais. Dos profetas menores, talvez seja o mais bonito deles. O significado do nome de Sofonias. Sofonias quer dizer: o Senhor me esconde. Era o dia do juízo que estava próximo, era o dia do julgamento, era o dia do Senhor, como assim chamado. E aí ele diz: olha, no dia do Senhor, o Senhor me esconde. Salmo 91, primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Paulo em Colossenses 3:3 fala que a nossa vida está com Cristo, ou escondida com Cristo em Deus. Essa questão do dia do Senhor é o tema central aqui de Sofonias, e por isso ele é conhecido como profeta do juízo, porque o dia do Senhor é anunciado. O dia do Senhor vai chegar, o dia do juízo, do acerto de contas vai chegar. Mas a gente não tem que ter medo disso, porque a gente está protegido, escondido em Deus. Existem 4 pessoas no Antigo Testamento, espantem, chamados Sofonias. E esse daqui em questão, o profeta, exerceu seu ministério lá por volta do ano 627 a.C., que foi junto com o profeta Jeremias, foi junto com o profeta Naum e foi junto com o próprio Abacuque, que a gente viu há pouco. E ele é o único ao lado de Amós que pregou para o reino do norte, pregou para o reino do sul e pregou para várias outras nações que estavam ao redor. Sofonias faz questão de dizer de quem ele era parente. Muitos profetas se identificam: eu sou filho de fulano, mas o Sofonias ele vem puxando 4, 5 gerações para trás para dizer que ele era tetraneto do rei Ezequias. Aliás, Sofonias é o único de todos os profetas que tinha sangue real. Esse livro tem 3 capítulos também, e cada um dos 3 tem um tema principal. O primeiro, ele apresenta o juízo no dia do Senhor para Judá. O segundo, o juízo no dia do Senhor para as nações. E o terceiro, a salvação pós dia do Senhor para Judá. Profecias não são descartáveis. Queria ler com você, se você puder acompanhar comigo, Sofonias 1, a partir do versículo 14. É dito o seguinte: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Sofonias, está procurando aí, Sofonias 1, a partir do 14. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, de aflição, de angústia, de sofrimento, de ruína, de trevas, de escuridão, de nuvens e de negridão. Dia de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Eu trarei aflição aos homens. Eles andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como a poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata e nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo. O mundo inteiro será consumido, pois ele dará um fim repentino a todos os que vivem na terra. E não sei se você associou, mas o que está descrito aqui é perfeitamente 11 de setembro de 2001.
Quando Sofonias disse isso aqui foi cumprido nos dias dele, perfeitamente. As cidades eram cercadas por muros, haviam torres das atalaias, das vigias, das sentinelas, e aconteceu isso daqui. Só que aí, mais de 3.000 anos depois de Sofonias, isso aqui se cumpriu. E não duvido nada de que quando o fim do mundo estiver chegando para valer, isso aqui se cumpra de novo. Por quê? Porque profecia não é descartável. Algumas, eu sei, são específicas, direcionadas. Algumas aplicadas a Jesus, aconteceram uma vez só e acabou. Só que muitas profecias bíblicas, a gente não pode dizer isso aqui, amassa e joga fora. Já acabou, já cumpriu, não cumpre mais. Não. O último versículo, em que ele diz o seguinte: naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu os trarei para casa, eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, repare o seguinte, o livro de Sofonias é o livro do juízo. Ninguém na Bíblia descreve de maneira tão vívida o final dos acontecimentos, exceto Apocalipse, é verdade, como Sofonias. E aí o livro que fala do juízo termina dizendo que tudo vai terminar bem. É uma frase de Billy Graham que eu gosto demais, em que ele afirmou o seguinte: eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Nós seremos felizes e felizes para sempre. Isso é real. Isso é real. Para todo mundo? Não. Para quem se casar com Cristo, para quem for a igreja de Jesus verdadeiramente, para esses a felicidade será eterna e tudo vai terminar bem. Sofonias 3, 15 e 17, ele diz assim: o Senhor anulou as sentenças contra nós. Olha que coisa linda. E ele fez recuar o nosso inimigo. É o Senhor que está no nosso meio, não precisamos ter medo, pois ele é poderoso para salvar. Ele anulou as sentenças que haviam contra nós. E aqui não tem como não lembrar lá de Paulo, Colossenses 2, 14, 15, ele diz que existia uma cédula de dívidas nossa para com Deus, mas ela foi riscada, foi quitada, foi paga. Ele está no nosso meio, não precisamos ter medo, porque ele é poderoso para salvar. É o que Sofonias fala sobre Jesus.